É hora de cenas do próximo capítulo do Fundo Rural, Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Nós vamos agora voltar a B3 Brasil Bolsa Balcão, porque foi aprovado ontem a prorrogação do prazo para adesão de produtores e empresas ao programa de parcelamento de dívidas com o Fundo Rural. E é para isso que nós vamos voltar a falar com Walter Pulga Júnior. Ainda não há uma clara definição sobre essas dívidas com o Fundo Rural. É com você, Pulga. Não há. Infelizmente, nós continuamos com esse imbróglio do Fundo Rural, para a preocupação do produtor, para a preocupação de empresas do agronegócio. Mas ontem, uma comissão mista de senadores e deputados, que analisa aquela medida provisória que altera o programa de parcelamento dos débitos com o Fundo Rural, aprovou a extensão do prazo de adesão. O prazo de adesão venceria agora, dia 28 de fevereiro. O governo já admitia uma prorrogação e essa comissão mista lá do Congresso aprovou que será prorrogado até 30 de abril. O prazo já tinha sido prorrogado para 28 de fevereiro, né? A bancada ruralista, na verdade, ela defende a necessidade de mais tempo para negociar a derrubada dos vetos que foram feitos pelo governo federal a alguns artigos que beneficiariam aí os produtores rurais. A relatora da medida provisória, a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, não descartou uma nova prorrogação ainda nesta data, caso essa negociação seja demorada. Portanto, ainda teremos um prazo maior para o produtor. Agora, um dos pontos vetados, vamos lembrar, é aquele desconto de 100% nas multas que são devidas pelos produtores. No texto original, enviado pelo Executivo, as condições previam um abatimento de 100% nos juros, mas apenas 25% nas multas. A mudança no Congresso Nacional elevou a renúncia prevista de 7,6 para 15 bilhões de reais em 15 anos. Praticamente um perdão total da dívida, que soma 17 bilhões de reais, ou números próximos disso. Então, há um dos pontos que foram vetados pelo governo federal, pelo presidente Temer, né? Lógico, aconselhado pelo Ministério da Fazenda, nessa 100% nas multas devidas pelos produtores. Agora, há muito que discutir sobre isso e eu conversei sobre esse assunto ontem com os advogados que tem estudado detidamente os problemas com o Fundo Rural. Eu entrevistei ontem o advogado Joaquim Ferraz, que é pecuarista, vive o dia a dia do produtor rural e estuda com muito critério o encaminhamento de ações na justiça, discussões. Ele atua nessa área e tem uma visão de produtor rural. Agora, veja os conselhos e as informações, né, as explicações do advogado Joaquim Ferraz. Doutor Joaquim, agora se discute uma prorrogação no prazo para adesão ao financiamento, ao parcelamento da dívida com o Fundo Rural. Há muitas dúvidas. O que o senhor destacaria como importante para o produtor rural e para as empresas do agronegócio entenderem melhor essas dúvidas e o que fazer diante disso? Pulga, o Fundo Rural segue sendo um assunto polêmico, extremamente divergente, mesmo quando as regras jurídicas se aclareiam, se acalmam e dão conforto jurídico para ele prosseguir, né, na arrecadação. O Programa de Parcelamento Rural, o PRR, Programa de Regularização Rural precisamente, ele deverá ser prorrogado sim. O produtor rural pode contar com isso, por uma razão muito simples. A Receita Federal, até o momento, não editou o regulamento desse parcelamento especial. Consequentemente, até o próximo dia 28, é impossível que ela consiga divulgar isso oficialmente e fazer com que os produtores o entendam, tirem dúvidas, instrumentalizem isso através de sistemas. Então, a prorrogação, ela é praticamente dada como certa pelos técnicos, pelo governo, inclusive pelos produtores rurais. Agora, há dúvidas que são específicas, e o senhor comentava algumas delas, e que conselho o senhor daria para algumas dessas dúvidas? Vamos começar. O que o senhor considera fundamental entre essas dúvidas que existem em relação ao Fundo Rural? O primeiro passo é identificar, contingenciar o tamanho do problema. Muitos produtores não têm ideia de quanto a Receita poderá cobrar deles sobre a dívida dos últimos 5 anos de Fundo Rural. Mas o cálculo disso é extremamente simples.
a Receita Federal já tem as informações necessárias para fazer as cobranças judiciais, os autos de infração tributários, porque o produtor rural pessoa física e o produtor rural pessoa jurídica, quando fizeram as suas declarações de imposto de renda nos últimos 5 anos, informaram o seu faturamento anual, mensal e a totalidade anual. Então a Receita já tem a informação. Total. E o produtor pode dimensionar, encontrar o tamanho do seu problema, calculando o valor do faturamento dos últimos 5 anos, a receita bruta que ele teve nos últimos 5 anos, aplicar a alíquota de 2,3% e não as atuais vigentes. O governo vai usar as alíquotas discutíveis do período dos últimos 5 anos, anterior a 31 de dezembro de 2017. E, depois disso, aplicar uma multa de 100%, aplicar os juros de mora, a Selic e os honorários dos procuradores. Então, com esse critério de cálculo, ele terá uma estimativa bem precisa do tamanho do problema que ele terá que administrar. Para analisar, bom, convém, dentro do perfil empresarial do agronegócio, daquele produtor, ingressar no PRR e resolver o assunto, convém discutir mais uma vez o passado e aceitar o pagamento de agora em diante, ou convém discutir absolutamente tudo. Convém discutir o Fundo Rural novo, que está vigente desde 1º de janeiro de 2018, a dívida. Isso tem que ser analisado tecnicamente, isso tem que ser enfrentado tecnicamente. Já há, por exemplo, decisões judiciais, eu vou citar apenas um exemplo, do Mato Grosso do Sul, desobrigando produtores e também frigoríficos do pagamento da dívida do Fundo Rural, mantendo o pagamento do Fundo Rural aprovado agora pelo Congresso. Ou seja, valeria a partir de agora. Isso. Existem produtores que fizeram depósito judicial dessa dívida e vão discutir. Então, cada produtor precisa dimensionar o seu problema. Qual é o tamanho da conta do produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física? E depois disso, enfrentar, discutir tecnicamente com seus assessores, com seus advogados, com seus especialistas, qual era o melhor caminho a prosseguir para enfrentar e superar o problema do Fundo Rural. Agora, Fundo Rural não para por aí. O que o senhor está dizendo, mesmo com essa nova norma, essa nova legislação, temos um passado ainda complicado e teremos ainda algumas discussões no futuro. Esse imbróglio do Fundo Rural nunca termina, doutor Ferraz? É muito difícil, até porque as decisões sobre o Fundo Rural costumam ser tomadas a toque de caixa, com um planejamento de muito curto prazo, e não há, por exemplo, um regramento como há para o imposto de renda, como há para o ICMS, né? O governo tenta fazer sempre muitos remendos na legislação do Fundo Rural, e isso causa essa instabilidade jurídica. O produtor rural segue inseguro e segue com muitas dúvidas, e dúvidas muito básicas muitas vezes. Por exemplo, o projeto de lei original que foi aprovado pelo Congresso, ele previa que só haveria incidência do Fundo Rural na última etapa da comercialização, da venda, da produção rural. Ou seja, o boi só haveria incidência na saída dele do produtor, pessoa física ou jurídica, para o frigorífico. O plantador de soja só haveria a incidência na última etapa, na venda para o moedor de grãos, o que vai transformar aquela matéria-prima em um outro produto. Mas o presidente Temer, ao analisar a lei aprovada pelo Congresso, vetou esse dispositivo. Ou seja, o Fundo Rural está incidindo sobre toda a cadeia. Vou usar um exemplo. O produtor que vendeu bezerros para outro produtor rural. Nessa operação, há incidência do Fundo Rural. Ou seja, produtor que vende para outro produtor teria que pagar também. Também, tem que pagar hoje, na regra que está vigendo.
Esse produtor que pegou esse bezerro com 7 arrobas e levou até um garrote de 12, 13 arrobas e vende para quem vai fazer a engorda, nessa operação de venda do garrote do boi magro para quem vai fazer a engorda, também é uma outra incidência. E, finalmente, no boi acabado para o frigorífico. Então, no exemplo mínimo clássico, há 3 incidências de fumo rural. Um efeito cascata, né? Um efeito cascata, é o famoso efeito cascata. E se outras incidências acontecerem, outras comercializações acontecerem, outras incidências também haverão. É uma catástrofe no custo tributário do produtor rural. O que fazer diante disso, doutor? Se o senhor tivesse que aconselhar agora pecuarista, produtor rural, o que fazer nessa situação? Estudar a situação que ele se encontra. Como disse, há produtores que nos últimos 5 anos fizeram absolutamente nada. Não pagaram, não depositaram, não houve retenção pelo frigorífico. Há produtores que depositaram isso em juízo, há produtores que se valeram de medidas judiciais e se comportaram conforme ordens judiciais, inclusive com o palio, com o consentimento do Supremo Tribunal Federal, que somente recentemente mudou de ideia e muitas críticas estão sendo feitas a esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, que considerou o tributo constitucional, mas é a palavra de quem tem o poder de encerrar o assunto e o considerou constitucional, embora tecnicamente haja ainda muita divergência, mas prevalece a palavra do Supremo Tribunal Federal. Então, o que o produtor rural tem a fazer é enfrentar o problema, dimensionar a conta, o tamanho do problema e, conforme o que cada um praticou, decidir o que deve ser feito. Não são muitas opções. Se submeter ao parcelamento, à adesão ao PRR, passar a pagar o fundo rural de agora em diante e discutir na justiça o passado, ou depositar em juízo e discutir. O depósito em juízo é o mais difícil, mas é o mais confortável, porque depósito judicial equivale a pagamento. Então, a vida do produtor que depositou em juízo e a vida do produtor que pagou é absolutamente idêntica. Porém, quem depositou e vai discutir isso, se ganhar o processo, recebe o depósito judicial atualizado de volta, de uma maneira muito simples, através de um alvará judicial, e isso gera uma agilidade no ressarcimento e também um conforto de que não vai esperar um precatório, não vai ficar com um crédito para ser utilizado. Suspenso em bancos, em financiamento e tal. Também. Bom, está aí um recado do doutor Joaquim Ferraz. De olho na informação, o doutor Joaquim voltará aqui ao longo dos próximos meses, sempre informando, ele analisa com profundidade, é um produtor rural, gostaria de lembrar isso, ou seja, vive na pele, não só como advogado, mas vive na pele o dia a dia do produtor rural, é pecuarista na Bahia, portanto, fala com conhecimento de causa mesmo dentro de casa, quer dizer, ele vive isso no escritório e vive isso em casa. Eu agradeço sua participação aqui, doutor Joaquim. Espero que o senhor volte para orientar os produtores do Brasil inteiro com essas dúvidas em relação ao fundo rural. É sempre um prazer falar a você, Pulga. Estarei sempre à disposição para voltar quando necessário. Bom, agradeço mais uma vez a entrevista do doutor Joaquim Ferraz. Voltamos ao programa. Nós voltamos aqui na Bolsa para lembrar que esse é um assunto que está em discussão. A bancada ruralista defende derrubar 20 dos 24 vetos do presidente Temer. Portanto, a legislação, as normas, como será feita essa adesão ao parcelamento ao fundo rural, será discutida nas próximas semanas. O produtor rural deve acompanhar o noticiário para tomar a melhor decisão, a decisão mais conveniente para o seu caso.